Agora, Carla, você está aí muito bem acompanhada com realmente um assunto de utilidade pública. Me conta mais, por favor. É isso mesmo, divórcio sem dor de cabeça. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa da tarde a doutora Alessiane Lima, ela que é especialista em direito da família. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vamos falar sobre esse tema porque divórcio, separação de bens, pensão, guarda dos filhos, são temas que sempre geram aí muitas dúvidas e, claro, mexem com a vida de muita gente. Afinal, o que a lei diz em cada caso? Como é que funciona aí a partilha de bens? E o que muda quando o casal tem filhos ou não é casado no papel? Eu vi, doutora, inclusive, que teve algumas alterações, né, em relação a isso. Então, assim, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora nos respondesse, na verdade, o que são esses regimes de bens e como é que eles influenciam no divórcio? No divórcio, muita gente não identifica o que significa o regime de bens, né? E ele está relacionado à questão do patrimônio do casal. Então, hoje no Brasil, nós temos 4 tipos de regime de bens. Nós temos a comunhão parcial de bens, que é o regime que é o mais utilizado, até porque ele é a regra, por lei. Então, temos o da comunhão, temos o da comunhão universal de bens e temos também o da separação total de bens. E tem um último que ele não é muito utilizado, que é da participação dos aquestos. Então, assim, hoje, quando o casal vai até o cartório, que eles não especificam qual tipo de regime de bem, então, automaticamente, eles são incluídos na comunhão parcial de bens. Então, foi isso que foi alterado, inclusive, né, doutora? Esses regimes já estão em vigor, sim. Isso foi a partir de quando? Já tem bastante tempo. Porque, o que foi que mudou? Eu li recentemente que alguma coisa mudou em relação a essa questão da partilha de bens. É tipo para pessoas que moram juntos e não são casados porque, oficialmente? Assim, hoje em dia, antigamente, era só para quem era casado. Uhum. Hoje, a união estável também já se utiliza. Então, por exemplo, o casal está morando juntos, então o regime que se aplica é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, aí tem muitas situações de, por exemplo, a mulher ela tem um relacionamento aberto, entre aspas, mas ela vive uma vida conjugal, mora junto. Aí, nesse caso, ela tem todo o direito mesmo do papel, porque o que acontece? Tem muita gente, doutora, que acha que só porque está morando junto não vai ter o direito, mas na hora que separa, aí sim o negócio pega, porque muitas vezes é nesse momento que você vai conhecer de fato com quem que você convive. Exatamente. E assim, é bom ter o reconhecimento em cartório, mesmo que seja a união estável, porque quando o outro vem a falecer, aí é onde geram as questões que vêm depois, porque faleceu o cônjuge, o companheiro, então ali vai ter que ter um reconhecimento judicial daquela união estável, mesmo eles morando juntos. Então, por exemplo, ela quer receber a pensão. Sim. A pensão por morte. Então, ela vai ter que entrar com ação judicial pedindo o reconhecimento da união estável. Então, tem que haver esse reconhecimento no cartório. Se não tiver... Não. Ela pode morar junto. E o que já rege... A regra ali é a comunhão parcial de bens. A comunhão. A comunhão parcial de bens. Entendi. É possível mudar o regime de bens durante o casamento, doutora? Sim, antigamente não era permitido. Ah, então foi isso que eu vi. Pronto, eu li antigamente uma reportagem não era permitido. Agora sim. Porque eu estava aqui na minha cabeça. Eu li alguma coisa esses dias falando sobre regime que teve uma alteração. Então Nesse caso, hoje o Código Civil ele permite que haja essa alteração, mas os dois têm que estar de acordo. Ou tipo, eu me casei, a minha separação é parcial de bens. Durante todo o casamento, aconteceu algumas coisas e tal. Aí eu digo lá pro meu marido, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nosso regime, eu quero colocar separação total de bens. Se eu tiver
Se eu quiser, de acordo com ele e ele também, a gente vai lá e muda. Faz o pedido judicial. É ótimo. Porque às vezes acontece, né, da pessoa... Sempre pode ter uma alteração. Sempre pode acontecer, pode ter uma alteração, sim. Às vezes acontece, você quer tirar ali, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Verdade. Então, que bom que tem essa alteração e que você pode realmente mudar ali e continuar casada, sim, porque não precisa nem você se separar se você quiser realmente e tiver o interesse de mudar a comunhão, seja ela parcial, seja ela total. O parcial é a partir do momento que você se casa, o que ficou para trás. Exatamente. A pessoa não tem direito, né, doutora? A comunhão parcial é o seguinte: a partir do momento que casa, os bens eles se tornam dos dois. Os que são para trás, por exemplo, cada um tem bens particulares. Está lá, João e Maria. João tem um carro, Maria tem uma moto. E aí eles casam. E aí eles adquirem um imóvel. Então, aquele imóvel faz parte do casamento ali. Então, a partir daquele momento, se houver divórcio, eles vão partilhar aquele imóvel. O carro continua sendo dela e a moto continua sendo dele, porque são bens particulares. O seu regime de comunhão, Marisa, é qual? Olha, Carla, o meu regime é a comunhão total de bens. Então, eu e meu marido, graças a Deus, a gente está iniciando a nossa vida, mas a gente tem crescido juntos e eu achei muito justo que a gente pudesse realmente dividir aquilo que a gente está construindo juntos. E esse assunto é tão importante, a gente traz essa pauta aqui no programa da tarde, porque vocês pedem pra gente através das nossas redes sociais, e ela é tão importante, Carla, que a gente também tem pergunta diretamente das ruas pra doutora. Para acompanhar? Bom, eu posso desistir do divórcio, como é que funciona? Bom, o nosso telespectador perguntou, doutora, se ele pode desistir do divórcio. Pode, gostei. Pode sim. Já fica a deixa para eles, né? Ele já tendo entrado judicialmente e ele não tem mais interesse, é só informar que não tem mais interesse em continuar. E aí e pronto. E acabou-se. E vai assim, viver feliz. Porque às vezes a gente tá e tal, e daqui a pouco muda tudo, né? Na verdade, assim, relacionamento, minha gente, é uma coisa que do nada as coisas mudam, né? E aí pode acontecer tudo, inclusive nada. Bora para mais participação aí. Posso pedir danos morais caso a traição seja a causa do divórcio? Eita, boa! Nem sempre, porque assim, às vezes a pessoa pensa, não, fui traída, o casamento ele tem o princípio da fidelidade. Sim. Mas isso não quer dizer que toda traição vai se ganhar o dano moral. É necessário que haja uma repercussão. Então, Entendi. Se houve uma repercussão e aquela pessoa foi exposta, e aí ela pode entrar com o pedido de dano moral. Vamos supor, eu fui traída e de repente teve uma repercussão enorme nas redes sociais que acabou atingindo o meu psicológico, a minha própria vida pessoal. Eu me senti aquela pessoa assim, extremamente constrangida diante dos fatos, adoecimento também. Aí, nesse caso, sim, você pode entrar com o pedido de danos morais. Agora, a traição por traição em si é meio complicado, porque, minha gente, se a gente for parar para pensar, né, doutora? Hoje em dia, mas eu acredito assim, que quando casa, não é para trair. Não é para trair, é para viver ali os dois bem felizes, né? Até porque, gente, eu vou falar uma coisa por experiência própria de vida, tá? A traição é a pior coisa que acontece, porque quando acaba num relacionamento e o relacionamento ele parte ao meio por causa de uma traição, não adianta tentar colar tudo de novo, porque nunca mais vai ser a mesma coisa, por experiência própria. Houve uma traição, é complicado, viu? É complicado, né, não, Marisa? É complicado, Carla. E agora eu também tenho uma pergunta, que é a pergunta de vários que mandam mensagem pra gente com relação também à Fazenda 17. Marisa, como assim? A gente tem a Michele Barros, que é jornalista, e o Chaya. Então, eles têm relacionamento aqui fora, ambos. A Michele é casada aqui fora. Esse tipo de exposição geraria danos morais? Porque eles estão lá na Fazenda 17, já se relacionando, chegaram a ir até a dormir na mesma cama. Esse tipo de exposição gera danos morais?
Nesse caso, tem a exposição na mídia, né? Então, a exposição na mídia causa esse dano. Com certeza. É um dano psicológico, um dano emocional. Então, nesse caso, sim. Aí, esse é um caso que quem foi traído, que está aqui fora da fazenda, tem total direito de exigir, sim, aí essa questão dos danos morais. E olha, vai ganhar muito dinheiro, viu? Muito, muito, muito. Tem que lutar pelos seus direitos, né? Tem que lutar realmente pelos seus direitos. Eu acho que dentro de um relacionamento não tá bom. Quando não tá bom para um, não tá bom para os dois. Isso é fato. Se um dos dois não estiver bem, com certeza os dois não irão ficar bem juntos. Então, um relacionamento, quando ele não tá legal, é preciso que se haja ali uma conversa, que se chegue a um denominador comum, até porque às vezes acontecem muitas situações que tem ali filhos, tem a família. Então, é muito pior, doutora, trair, haver o constrangimento, porque aí vem os filhos. Isso tudo é só desgaste, não compensa. Verdade, mas muitas vezes também é só falta de diálogo. Falta de diálogo. Porque às vezes chega no escritório e a gente atende a pessoa, inicialmente ela vai com aquela intenção do divórcio. Só que depois de uma conversa, aí vem a decisão, não é isso que eu quero. Então, na maioria das vezes, o que falta é um diálogo. E a partir daquele momento que se tem um diálogo, que se ouve a outra parte, aí sim, eles retornam. Então, muitas vezes, já chegou no escritório uma pessoa querendo o divórcio, e depois de uma conversa, a pessoa retornou, não é isso que eu quero. Então, às vezes, falta essa questão do diálogo. O diálogo mesmo, né? Os casais precisam conversar mais, tá? Tem mais pergunta aí, doutora? É obrigatória a alteração do nome de casado? Não é obrigatório. A pessoa pode dispor do nome. Então, se ela tem um nome de solteiro e ela vai lá, registrou, vai casar, ela pode continuar com o mesmo nome de solteiro. Às vezes acontece até do homem colocar o nome da esposa. Já aconteceu isso. Meu irmão fez isso com a esposa dele. Ele, ao invés dela usar o sobrenome dele, foi ele que usou o dela. E muitos deixam de colocar o nome do esposo ou da esposa, por quê? Porque eles não querem ter a complicação da mudança de documentos. É isso. Então, porque às vezes tem que ir lá, tem que mudar tudo. Altera tudo. Agora, doutora, muitos casais famosos, eles fazem um pacto ali antinupcial, antes ali do casamento, né? Afinal, por que esse documento aí ele é tão importante, hein? O pacto, ele é um contrato. Então, se eles estão ali, eles não querem o regime da comunhão parcial de bens, eles vão escolher um outro tipo de regime. Então, é necessário o pacto. É onde eles vão tratar de questões menores, como no caso de divórcio, se a gente se divorciar, a pensão, eu vou te dar uma pensão durante 1 ano, então já fica tudo registrado. Na questão do divórcio, quem vai ficar com o filho? Então, no pacto, eles têm essa liberdade de tratar de coisinhas menores e que eles queiram já deixar ali certo. Entendi. Aqui tem uma pergunta que eu acho super importante eu fazer ela. Quando uma celebridade opta pela separação total de bens, isso quer dizer que ela não confia no parceiro? Eu acho que não é isso, gente. Na verdade, eu acho que é uma opção, tá? O que acontece? Em muitos casos, você, tá com alguém, gosta de alguém, se casa com aquela pessoa, mas não quer dividir nada com ela. Então, eu não acho que seja uma questão de não confiar, ou até pode acontecer. Na verdade, depende de cada caso, né, doutora? Exatamente, porque, às vezes, a pessoa casa e ela tem um patrimônio enorme. Então, o que acontece? Eles decidem que cada um vai ficar com o seu patrimônio. Então, a separação total de bens é exatamente isso. Você fica com o seu e eu fico com o meu. Caso haja o divórcio, cada um sai com o seu. Então, isso não quer dizer que é porque ele não confia, mas é algo que eles conversaram ali e chegaram a um consenso. Então, sempre tem que ter a questão da transparência. Decidir o que é o melhor, então, que faça o que eles acham que é o melhor, né?
Eu acho, na verdade, que é tudo uma questão de diálogo, de maturidade. Eu tenho uma amiga, sabe, doutora, que ela passou por uma situação de violência, ela se separou do marido, né, porque ele cometeu ali, né, vou nem falar, porque quando a gente fala tanto aí, a gente parece que tá, mas enfim. Uma amiga muito querida minha, ela me ligou esses dias e disse, Carla, eu me separei, ele por diversas vezes me batia e muito espancamento, aquela coisa. Ela resolveu se separar. Pois bem, ele saiu de casa, 3 filhas meninas, e aí ele começou a não pagar a pensão das crianças, não pagar e foi acumulando tudo. E pasmem, para completar, ela agora está pagando as dívidas dele, porque ainda tem essa situação também, tá, mulherada, tá? Preste atenção, você se casa, você entra num regime ali de comunhão total de bens, você se separa, não se divorcia, e aí você pode sofrer penalidades com isso, porque inclusive as dívidas, elas vão para você. Tem dívidas que sim, mas tem dívidas que não. Se a dívida é do casal, elas vão para o divórcio ali. Pois eu vou pedir essa minha amiga para lhe procurar, doutora, porque está chegando vários cobradores na porta da casa dela. Ela já está recebendo até ameaças, porque são casados, né? E aí o apartamento deles dois, inclusive, já está na jogada por questões de dívidas dele. Então, imagina aí uma situação como essa. É necessário realmente você ter muito cuidado e ao momento em que você se relaciona com alguém, você identificar tudo e pensar, bom, vou casar, vou me relacionar, vou me unir a alguém, mas deixando de você procurar um advogado. Verdade. Né, doutora? Porque nós estamos aí para isso, né? Para ajudar as pessoas que têm dificuldade nessa questão. É isso. Inclusive, a doutora Alessiane Lima, ela é especialista em direito da família. Quem quiser maiores informações, deixa o seu Instagram aqui, doutora. Teresina Advogados. @Teresina Advogados. Então tá aí, para quem está assistindo nosso programa, que quiser mais informações, é só procurar a doutora Alessiane. Obrigada por ter vindo ao programa, viu, doutora? Eu que agradeço. Ótima entrevista, hein, Marisa? Viu, Carla? Inclusive, você aí de casa, você viu a doutora respondendo tão bem.